Eu sei que você vai fazer a sua saudação, mas já quero lhe perguntar, Neto, como foi recebido esse resultado do primeiro turno, uma vez que a maioria das pesquisas elas apontavam uma possível vitória sua já no primeiro turno. Como foi interpretado esse resultado, Neto? Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, André Luiz, Bastos. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham aqui no Jornal da Caraíbas. Uma alegria estar mais uma vez aqui em Irecê. Queria aproveitar, Ângelo, antes de tudo, para agradecer o apoio e os votos que eu recebi em Irecê e em toda a região no primeiro turno. Muito obrigado a vocês que confiaram na gente já no primeiro turno. Estamos aqui nessa luta do segundo turno, percorrendo toda a Bahia. Hoje já estivemos na cidade da Barra, daqui eu vou para Barreiras e a agenda tem sido assim, 3, 4, 5 atividades por dia. Afinal de contas, a gente tem certeza que no dia 30, quando a Bahia vai decidir o seu futuro, vai prevalecer o desejo de mudança. E eu pego o gancho ao falar de mudança, Ângelo, para responder a sua pergunta. Eu acho que o principal recado das urnas no primeiro turno foi os baianos, na sua grande maioria, colocando o seu desejo de mudança. Aqueles que estão no poder há 16 anos, que nos governam há 16 anos, não conseguiram ter maioria dos votos. Todos que não votaram no Jerônimo Rodrigues no primeiro turno é porque desejam um novo governo para o estado da Bahia. E é exatamente esse espírito de mudança que a gente vê muito presente já nas ruas nesse segundo turno. É muito interessante porque muitas pessoas que nunca participaram de eleição, que nunca colocaram um adesivo no carro, que nunca fizeram uma postagem em redes sociais, ou mesmo participaram de uma carreata, de uma passeata, agora se juntaram conosco no 44. É como se houvesse um despertar dos baianos nesse segundo turno. Ângelo, claro, a gente gostaria de ter saído na frente no primeiro turno, mas isso não diminui em nada a nossa confiança, a nossa expectativa na vitória e a nossa certeza de que a virada já começou e que no dia 30 o 44 sairá vitorioso. Neto, no primeiro turno, uma das tônicas do debate eleitoral aqui na Bahia foi com relação ao seu posicionamento em relação a um dos presidenciáveis. Você adotou, na verdade, uma posição de neutralidade, que foi criticada e segue sendo criticada pelo seu opositor Jerônimo. Ele diz que a sua campanha, a sua candidatura é a candidatura do tanto faz. Eu lhe pergunto aqui, o que significa exatamente esse seu posicionamento e se a Semineto ele seguirá até o dia 30 de outubro com essa posição de neutralidade com relação aos candidatos à presidência? Bom, Ângelo, primeiro que essa história de tanto faz foi exatamente inventada pela candidatura do Jerônimo Rodrigues. Hora nenhuma da minha boca saiu essa expressão ou essa palavra. Mas vamos lá. Eu tenho dito sempre, e quero repetir, até para guardar coerência com a minha história, com o que eu tenho pregado desde o início dessa caminhada, que não começou agora na campanha eleitoral, começou lá no início do ano passado, logo depois que eu deixei a Prefeitura de Salvador. Eu estou preparado para governar o estado da Bahia com o presidente que o Brasil escolher no próximo dia 30. Isso não é uma promessa, isso não é uma palavra. Mais do que qualquer palavra, eu posso trazer o meu exemplo. Em Salvador, como prefeito da capital, governei durante 8 anos com 3 presidentes diferentes. Primeiro era Dilma, do PT, depois Michel Temer e, por último, Jair Bolsonaro. E Salvador nunca teve nenhum prejuízo por causa disso. Ao contrário, fizemos a melhor gestão do Brasil, 8 vezes consecutivas escolhido o melhor prefeito de todas as capitais do nosso país. É essa mesma marca que eu quero levar para o governo do estado. O que eu lamento é que o candidato Jerônimo Rodrigues, ele se esconda atrás de um número, inclusive inventando mentiras, dizendo às pessoas que se elas votarem em um candidato a governador de um partido e um candidato a presidente de outro partido, pode anular o voto. É mentira. Você é livre para votar em quem você quiser, tanto para governador como para presidente. No primeiro turno, eu tive muitas pessoas que votaram em Lula e em mim, que votaram em Bolsonaro e em mim, que votaram em Simone Tebet e em mim, em Ciro Gomes e em mim, e assim por diante. Agora, no segundo turno, eu não tenho dúvida que vou ter votos, tanto com Lula como também com Bolsonaro.
e o baiano sai ganhando. Por quê? Eu trago aqui uma palavra de segurança. Qualquer que seja o resultado da eleição para a presidência da República, vocês podem ter certeza, eu como governador vou trabalhar ao lado do próximo presidente, como fiz como prefeito. E uma outra coisa para a gente fechar essa pergunta, Ângelo. No dia 1º de janeiro do próximo ano, quem vai ter que responder por organizar a polícia, por organizar os presídios, por tirar a Bahia da posição inaceitável de primeiro lugar no número de homicídios do Brasil, quem vai ter que resolver o problema da fila da regulação, levando assistência à saúde, sobretudo para o interior, quem vai ter que tirar a Bahia da penúltima colocação do Brasil em qualidade de ensino, quem vai ter que gerar emprego no estado que hoje é o campeão nacional em número de desempregados, segundo o IBGE, quem vai ter que tirar você, minha amiga e meu amigo, da pobreza. E é inaceitável que depois de 16 anos desse mesmo grupo governando a Bahia, nós sejamos o estado que tem o maior número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza de todo o Brasil. Está faltando o que mais para as coisas piorarem? Então, é preciso ter um novo governo. Para dar resposta a tudo isso, nós precisamos de um novo governador. E quem vai ter que responder a partir de 1º de janeiro é o governador. Não adianta se esconder atrás de uma candidatura presidencial. Não adianta se esconder atrás de um número. Eu tenho certeza que o eleitor baiano vai usar todos esses dias, até o dia 30, para comparar a mim e ao Jerônimo Rodrigues. Ele tenta se esconder, também para esconder a história dele. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso. Eu peço a você apenas que compare e veja quem está mais preparado para ser governador da Bahia. No primeiro turno, é verdade que nos primeiros debates você não compareceu aos primeiros debates. Mas em determinado momento, você foi desafiado diretamente por Jerônimo Rodrigues nas redes sociais e você aceitou o desafio, na verdade, propondo a ele que marcasse dia, local e hora para um debate entre vocês dois. Você compareceu ao último debate do primeiro turno na TV Bahia. E agora o que chama a atenção nesse segundo turno é a ausência do candidato Jerônimo a todos os debates que foram propostos pelas emissoras de TV até o momento. Você acha que a ausência do candidato ela prejudica a percepção do eleitor no sentido de confrontar os candidatos e as suas propostas? Você acha que essa pode ser uma estratégia e pode ser bem sucedida essa estratégia para o candidato Jerônimo Neto? Olha, Ângelo, eu não tenho dúvida que isso prejudica. Eu tenho certeza que o eleitor gostaria de ter a oportunidade de me ver debatendo olho no olho, frente a frente com Jerônimo Rodrigues. Você citou no primeiro turno, eu disse a ele, meu amigo, marque hora, local, data, que eu vou estar lá presente para debater com você. Ele não topou. Ele queria fazer um debate onde ele se escondia atrás de outros candidatos num jogo combinado. Chega agora no segundo turno, gente, é um absurdo. Eu, pelo menos, não lembro de nenhuma eleição que tenha ido para o segundo turno com apenas 2 candidatos, portanto, e que um desses tenha fugido do debate. Nós já tivemos 3 debates de televisão. Ele não foi nenhum dos 3. Bandeirantes, SBT e Record. Ele se ausentou dos 3 debates. Eu volto a dizer, Jerônimo, não tem problema nenhum não, meu velho. Marque aí o lugar que você quiser, no dia que você quiser, na hora que você quiser, e vou além. Jerônimo pode escolher o mediador e definir as regras. Eu topo tudo. Eu quero ter a oportunidade de olhar no olho dele, de confrontar o que ele tem medo. A verdade, Ângelo, é que a ausência dele nos debates é porque Jerônimo quer esconder a sua história. Ao passo que eu tenho muito orgulho da minha história, ao passo que eu posso mostrar 20 anos de vida pública, 3 vezes deputado federal mais votado da Bahia, 2 vezes prefeito de Salvador, fiz um trabalho que transformou a capital. Jerônimo Rodrigues quer esconder a história dele, quer esconder do eleitor baiano que ele foi secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia e que o resultado do trabalho dele como secretário foi a extinção da EBDA. A EBDA, para quem não lembra, era a empresa do governo do Estado que cuidava do pequeno produtor, que cuidava da agricultura familiar, que dava apoio técnico ao pequeno produtor. Ele foi secretário e extinguiu a EBDA. Eu quero agora dizer ao pequeno produtor, nós vamos recriar
levar a EBDA, nós vamos dar apoio técnico ao pequeno produtor, nós vamos levar água para a produção, que é um drama, sobretudo, de todo o semiárido da Bahia. Aqui na região de Irecê, eu, ao longo dessa minha caminhada, fui a várias localidades da zona rural de diversos municípios aqui da região. Chegando lá, a gente via muitos produtores paravam e me diziam assim: Neto, a gente precisa de acesso à água. Ou então, em outros casos, tinha pequeno produtor com poço artesiano furado, mas sem dinheiro para pagar a conta de energia para fazer o bombeamento da água daquele poço artesiano. Nós vamos ter um programa de colocação de placas de energia solar na zona rural para tirar das costas do pequeno produtor esse preço altíssimo que é a conta da energia elétrica. Outra coisa que Jerônimo Rodrigues tem que esconder, e por isso não vai aos debates, que foi secretário de Educação do Estado da Bahia e deixou a educação da Bahia em penúltimo lugar do Brasil. A última prova Brasil, que mede a qualidade do ensino, mostrou a Bahia apenas à frente do estado do Maranhão, depois de 16 anos. Então, o cara é agrônomo e foi um péssimo secretário de desenvolvimento rural. O cara é professor e foi um péssimo secretário de educação, a ponto de, na pandemia, ele ter se recusado a dar merenda aos alunos, dar alimentação aos alunos. Foi obrigado pela justiça, recorreu 3 vezes e a justiça obrigou ele a dar merenda aos alunos na pandemia. Então, é isso que ele quer esconder. Naturalmente, é por esse motivo que ele tem medo de debater comigo. Eu, por exemplo, gostaria de perguntar a Jerônimo Rodrigues: meu caro, o que é que você faria com o secretário de Segurança Pública que tem a coragem de dizer que o caminho para resolver o problema da violência é legalizar o uso das drogas? Porque se eu fosse governador e o secretário dissesse o que disse aqui na Bahia, eu botava para fora. A forma de combater a violência é botar bandido na cadeia e não legalizar as drogas. Então, Jerônimo tem muitas perguntas que ele evita de responder. Espero que até o fim da eleição, até o dia 30, ele vá a algum debate. Se não for, o povo baiano está acompanhando, está vigiando e vai, é claro, julgar essa atitude do Jerônimo Rodrigues. Assemineto, você tem, durante todo o seu programa de governo e durante o seu programa eleitoral, tem ressaltado o dilema da chamada fila da regulação. Você mesmo confirma que acabar com a fila seria impedir um processo democrático de acesso nesses casos. Você tem ressaltado a demora da fila de regulação e, inclusive, defendendo reduzir essa morosidade. De que forma, Neto, você, no seu governo, pretende acelerar esse processo da fila de regulação, e principalmente diante desse cenário do orçamento, que vai ser votado agora ainda nesse governo? Como é que você planeja toda essa estrutura? Essa é uma excelente pergunta, porque talvez seja um dos maiores problemas, se não for o maior drama vivido pelos baianos, principalmente no interior. Muita gente chega para mim e diz assim: Neto, a gente quer que você acabe com a regulação. Eu tenho sido muito verdadeiro, muito sincero. Não dá para acabar com a regulação, mas dá para fazer a fila andar. Claro, para fazer a fila andar, não é com esses que governam a Bahia há 16 anos, que não resolveram o problema. Eu fico assim, de queixo caído, quando vejo o candidato Jerônimo Rodrigues chegar na televisão e dizer que vai resolver o problema da regulação. E por que não fizeram em 16 anos? Tiveram tantas oportunidades e não fizeram. A gente pode vir aqui para Irecê e para a região. Irecê tem um hospital regional, nós sabemos disso. Mas é um hospital que a demanda é tão grande que ele não consegue atender a toda a demanda de Irecê, mais dos municípios vizinhos. O que é que acontece? A pessoa tem que entrar na fila e esperar para conseguir uma regulação. Muitas vezes a pessoa acaba morrendo antes de conseguir o atendimento médico hospitalar. O que é que nós vamos fazer? Qual é a nossa proposta? Primeiro, trazer gestão eficiente para a regulação. O estado de São Paulo é um estado muito mais populoso que a Bahia. Lá eles têm um sistema chamado CROSS, que funciona. Eu quero trazer o sistema aqui para a Bahia, com profissionais qualificados, com tecnologia e com produtividade na gestão da regulação. Segunda coisa, vamos tirar da fila
as questões que dizem respeito do socorro à vida, que não podem esperar. Então, a pessoa teve um infarto, teve um AVC, a pessoa sofreu um acidente com politraumatismos, ou então uma gestante que precisa fazer um parto de emergência. Essas pessoas não podem esperar, tem que ter atendimento imediato para essas pessoas. Finalmente, a questão da saúde envolve mais recursos. De um lado, envolve gestão, que hoje não funciona. Do outro lado, envolve mais recursos. E aí, governar é estabelecer prioridades. Eu fui prefeito por 8 anos, eu sei o que é isso. A gente tem que tomar diariamente decisões. Se eu for governador, a minha prioridade vai ser colocar dinheiro na saúde. Aqui, por exemplo, na região, o hospital regional, ou você vai ampliar significativamente o hospital para que ele possa oferecer uma quantidade maior de serviços e atender as pessoas, ou você vai construir uma grande maternidade aqui em Irecê para tirar do hospital regional os partos que fiquem concentrados numa maternidade e assim você vai ter mais leitos disponíveis para as outras demandas. Nós vamos ter que implantar novos hospitais regionais na Bahia. Existem regiões com verdadeiros buracos assistenciais e aí a solução é construir novos hospitais regionais. Vamos também fazer parceria com as prefeituras para transformar alguns hospitais municipais em hospitais micro-regionais. Ao invés daquele hospital atender apenas a uma cidade, ele vai atender a 8, 10 municípios da região. Por último, vamos comprar vaga nos filantrópicos e nos privados. Onde tiver boa prestação de serviço da iniciativa privada ou dos filantrópicos, vamos comprar vaga, porque o cidadão quer ser atendido. Não interessa se o hospital é público ou se é privado, ele quer que o problema dele seja resolvido. Então, dá para fazer, claro que dá, mas não com aqueles que estão aí há 16 anos, que tiveram tantas oportunidades e que fracassaram, e está aí muita gente morrendo na espera da fila da regulação. Ô Neto, boa tarde. Olha, nós sabemos que tudo depende de dinheiro e o custo. Nós temos um SUS hoje com mais de 5 anos sem ter aumento. E os prefeitos de todos os municípios dizem o seguinte: o dinheiro não é suficiente, mesmo que você faça uma boa administração. Para resolver isso, não tem que ter um pacto federativo para que venha mais dinheiro, mais recursos para os municípios, para os estados? Concordo inteiramente. O ideal, inclusive, é que o Congresso Nacional tivesse a capacidade de discutir uma revisão constitucional para fortalecer os orçamentos de municípios e estados. A grande prestação de serviços está com prefeitos e com os governos estaduais. Eu fui prefeito durante 8 anos. Praticamente na porta do prefeito é que bate toda a cobrança, né? O prefeito acaba sendo ali o ponto de pressão principal do cidadão. Agora, é importante destacar que a ausência de uma reforma tributária, de um pacto federativo novo, não pode servir de desculpa para que as coisas não aconteçam. Hoje, na Bahia, quando o governo do estado é perguntado sobre a questão da violência, eles dizem: não, é um problema nacional. Quando é perguntado sobre a questão do desemprego, não, é um problema nacional. Quer dizer, se esquivam. É a história do não é comigo, não. Eu quero dizer a vocês uma coisa: se eu tiver a oportunidade de ser governador, vai ser comigo sim. Eu não vou ficar procurando culpados e desculpas. Eu não vou me esconder atrás de problemas que são nacionais também, que precisam de soluções nacionais também, mas que passam por uma ação direta do governo do estado. Vocês me perguntaram aqui, eu acho importante dizer: Neto, porque naturalmente o eleitor chega agora e diz assim: porra, essa turma na época de campanha está prometendo, mas será que depois eles vão cumprir? Eu, com orgulho, posso dizer que fui prefeito 8 anos. Todos os meus compromissos foram honrados. Para mim, a palavra importa muito. E para ter dinheiro na saúde, por exemplo, nós vamos evitar desperdício. Eu vou tirar de onde hoje não é necessário ter dinheiro. Por exemplo, se eu for governador, no primeiro dia 1º de janeiro, eu baixo um decreto congelando 20% de todos os cargos de confiança da Bahia. Nós não vamos preencher. Para quê? Para sobrar dinheiro. Eu vou gastar menos com a máquina do Estado e mais
com a prestação direta de serviços ao cidadão. Essa é a minha forma de trabalhar, foi assim que eu fiz na prefeitura, se Deus me permitir, é assim que eu vou fazer como governador da Bahia. Neto, com relação à educação, você tem atacado muito a qualidade do ensino na Bahia ao longo de sua campanha, muito porque o candidato Jerônimo foi secretário de Educação. A Bahia ocupa o penúltimo lugar na qualidade de educação em todo o Brasil. Mas os discursos são muito diferentes. O candidato Jerônimo ele chega a se defender dessa acusação, dizendo que você não respeita a educação dos professores. Neto, de forma clara e objetiva, quais são os problemas da educação na Bahia? O que acontece e o que pode ser feito para que a Bahia saia da penúltima colocação na qualidade de ensino? Ângelo, mais uma vez, o candidato Jerônimo, ele procura culpados e desculpas e se esquiva da realidade. Na verdade, ele tenta vender para os baianos uma realidade que não existe. Eu tenho andado a Bahia toda. As pessoas sabem, eu já visitei mais de 300 municípios do ano passado para cá. Alguns lugares eu fui 5, 6, 7, 10 vezes. E nessa minha caminhada eu tenho tido a oportunidade de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas. Eu procuro conversar muito com os professores, conversar muito com os alunos da rede estadual de educação da Bahia. Primeiro, a minha homenagem aos professores. Os professores são profissionais altamente dedicados, mas que não têm a valorização e o respeito que deveriam ter por parte do governo do Estado e não tiveram por parte do próprio secretário Jerônimo Rodrigues, que mesmo sendo professor, não cuidou dos professores da Bahia como poderia cuidar. Eu quero fazer uma transformação na educação da Bahia, tendo o professor no centro dessa mudança. O professor é peça fundamental para isso. Agora, eu não vou fechar os olhos para a realidade. O que eu ouço dos alunos da rede estadual é o seguinte: olha, Neto, a gente conclui o ensino médio, mas como a gente não aprendeu de verdade, como a gente não está preparado para os desafios da vida, a gente bate na porta para tentar o primeiro emprego e a porta está fechada. Porque o empregador, quando ele vai decidir por uma mão de obra, ele quer que aquela pessoa esteja qualificada, preparada. Infelizmente, hoje, a educação pública da Bahia não qualifica para o mercado de trabalho como deveria. Do outro lado, tem muitos jovens que sonham com o ensino superior, em ter o seu diploma universitário, em concluir os estudos e ter algum tipo de profissão a partir do curso superior. Aí ele vai fazer a prova do Enem, depois que ele conclui o ensino médio. A nota do Enem não permite a boa parte desses estudantes da escola pública da Bahia aplicar para uma universidade pública, porque esse estudante, em geral, não tem condição de pagar uma faculdade particular. Então, ele precisa ter uma nota boa para poder aplicar numa universidade pública. Essa é a realidade da Bahia hoje. A gente não pode fechar os olhos para isso. Jerônimo Rodrigues, ele tenta fechar os olhos para isso, para esconder o fato de ter sido secretário de Educação do Estado, ter sido testado e reprovado, ter deixado a qualidade da educação na Bahia em penúltimo lugar do Brasil. Gente, não sou eu que estou dizendo, não. Foi a Prova Brasil que mediu o aprendizado dos alunos de todo o país em português e matemática. Eu não quero ficar apenas, Ângelo, na crítica. Eu quero mostrar qual é o caminho. E nós temos uma estratégia que, garantindo o professor no centro das mudanças, nós vamos trabalhar, de um lado, em parceria com as prefeituras, para ajudar os prefeitos na educação infantil e no ensino fundamental, ajudar os prefeitos a ampliar a oferta de creche, de pré-escola, ajudar os prefeitos a qualificar a rede municipal de educação, para que a alfabetização aconteça na idade certa, para que devidamente preparados para o ensino, para também fazer avaliação externa, que é fundamental para dar um norte aos prefeitos. Além de tudo isso, nós passar o êxito dos prefeitos, aqueles que vão ser a responsabilidade direta do Estado e
ensino médio, no ensino superior e no ensino técnico profissionalizante. No ensino médio, nós vamos redesenhar, porque eu quero levar para o ensino médio da Bahia os conceitos de empregabilidade e empreendedorismo. Ou seja, já durante a formação no ensino médio, o aluno vai ter acesso, através de tecnologia, de conectividade, o aluno vai ter acesso à preparação para o mercado de trabalho, que é essencial, é fundamental para o aluno que está na rede pública. As universidades vão ter um papel muito mais forte, porque elas vão dar suporte ao ensino médio, elas vão ser o núcleo pensante, formulador da educação na Bahia. Tudo isso será feito com respeito ao jovem e compreendendo que esse é o único caminho que nós temos para, no futuro, a Bahia ser um estado mais igual, mais desenvolvidos e com menos pobreza. Neto, o tema agora, segurança pública. A gente tem acompanhado, inclusive, né, no seu pronunciamento, você ressaltando os números de homicídios aqui no estado da Bahia. Em meio a esse debate, né, sobre a estrutura, né, dos nossos policiais, com sistema de monitoramento, com câmera nos seus fardamentos, e, ao mesmo tempo, o grande dilema do interior do estado. Muitos municípios do interior sofrem com baixo efetivo da Polícia Militar. Polícia essa que muitas vezes são mantidas com apoio das próprias prefeituras e que muitas vezes acabam essa relação sendo, né, questionada pela população, nessa dependência da polícia até com, né, a participação do gestor municipal. De que forma o seu governo, Neto, pretende resolver todos esses dilemas? Eu diria que a situação hoje da segurança pública no estado da Bahia é uma situação, infelizmente, de caos. Na semana passada foram divulgados os dados do DataSUS. São dados oficiais, não são dados da minha campanha eleitoral. Mostram que a Bahia, mais uma vez, aparece como campeã nacional no número de homicídios, tendo o dobro do número de homicídios do segundo colocado, que é o estado de Pernambuco. É impressionante, porque muitos estados conseguiram reduzir a criminalidade e a violência. Deixam a todos nós assustados. Outro dia, na cidade de Irará, ali na região de Feira, os bandidos entraram, fizeram uma arruaça. 3 agências bancárias que existiam na cidade. Hoje em Irará não tem mais uma agência bancária. E esse não é um problema só de Irará. Isso vem acontecendo na Bahia toda. Quantas cidades do nosso estado hoje não tem banco porque o banco não tem segurança para funcionar? Gente, isso é inaceitável. A gente vê a realidade do interior. 293 municípios da Bahia com apenas 2 policiais trabalhando em esquema de revezamento. Mais da metade das cidades da Bahia não tem delegado. Muitas delegacias caindo aos pedaços. Em muitos lugares, as viaturas estão paradas por falta de combustível. Quando ainda funciona alguma coisa, é porque o prefeito está ali pagando uma parte da conta. Essa é a verdade. Nós precisamos mudar essa realidade. Neto, dá para mudar? Dá. Não dá para mudar com o secretário de Segurança Pública que defende a legalização do uso de drogas como forma de enfrentar a violência. Não dá para mudar com um governador que foi secretário de Desenvolvimento Rural e de Educação e que fracassou nas 2 áreas. É impressionante. Agora ele disse que vai chamar a responsabilidade para ele. Meu Deus do céu, ninguém acredita nisso. Pois eu quero dizer a vocês uma coisa. Se eu tiver a oportunidade de ser eleito governador, a grande novidade da política de segurança pública na Bahia vai vir já no dia 1º de janeiro do próximo ano. Que é o quê? O envolvimento direto do governador. Eu vou me envolver no problema. Vamos fazer concurso público para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. O efetivo hoje da polícia na Bahia é menor do que há 16 anos atrás. As cidades cresceram, a população se multiplicou, o crime organizado chegou, o tráfico de drogas está aí. E a polícia hoje tem menos gente do que tinha há 16 anos atrás. Isso é inaceitável. Outra coisa, vamos trazer tecnologia para o combate ao crime. Vamos buscar os melhores exemplos do que está acontecendo no Brasil, como o estado de Goiás,
que é governado por Ronaldo Caiado, do União Brasil, meu amigo, que conseguiu reduzir a criminalidade nos últimos anos. Vamos também mudar a lógica dos presídios. Antigamente, a gente dizia que o presídio era a escola do crime. Na Bahia hoje, o presídio se transformou no quartel-general dos bandidos. Boa parte dos crimes que são praticados, eles têm origem dentro do presídio. Por quê? O cara é preso e ao invés de estar ali para cumprir a pena, não. Ele é preso e está lá dentro, sendo bancado pelo Estado, portanto, pelo cidadão, porque é o nosso imposto que sustenta o presídio, e ele está lá com celular, com ar-condicionado, cheio de regalia, né? E dando ordem para novos crimes serem praticados fora do presídio. Por último, nós precisamos da autoridade do governador para coordenar a participação de todos os poderes, porque não adianta a polícia prender e a justiça soltar. Se eu for governador, eu vou fazer uma reunião permanente, vou colocar o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, todos os envolvidos. A gente vai ter o mapa do crime na Bahia. Nós vamos enxergar aonde estão acontecendo os principais atos de violência e cada um vai fazer a sua parte, sob coordenação e liderança do governador, que é um compromisso que eu tenho com os baianos, caso mereça a confiança do nosso povo no próximo dia 30. Olha, agora 13h39, a gente vai chegando aqui ao final dessa entrevista com o candidato ao governo do estado da Bahia, ACM Neto. A gente salienta aqui que esse mesmo espaço, essa mesma oportunidade, ela é franqueada ao também candidato Jerônimo Rodrigues. Inclusive, nós já mantivemos contato com a coordenação da sua campanha, ainda aguardamos a confirmação da presença do candidato aqui nessa entrevista, nesse mesmo espaço. Candidato ACM Neto, eu quero aqui lhe agradecer pela deferência, pela sua disponibilidade de vir até aqui Irecê, nos concedeu uma entrevista presencial aqui nos nossos estúdios, falando para toda a região de Irecê, para todo o interior da Bahia. Eu queria aqui lhe deixar aqui, nesses momentos finais, aqui o espaço para que você faça as considerações finais, à vista de que essa é a última oportunidade que a gente vai ter de conversar até o dia 30 de outubro. O seu recado e as considerações finais aí para toda a região de Irecê. E agradecer, Ângelo, agradecer muito a oportunidade, agradecer a André Luiz, a Zé Bastos, agradecer a todos aqueles que nos acompanharam ao longo desse bate-papo aqui na Rádio Caraíbas, agradecer a muitas lideranças políticas que estão ao nosso lado nessa luta. Me permita citar rapidamente algumas delas que nos acompanham hoje, né? O ex-prefeito Luizinho Sobral, o nosso querido amigo Zé Carlos da Cebola, ambos tiveram uma bela votação no primeiro turno, no dia 2 de outubro. Agradecer também a alguns prefeitos da região que estão hoje comigo aqui, que estiveram comigo desde o começo, que têm sido leais, corretos, parceiros, amigos de toda hora. Obrigado a cada um de vocês. Ao prefeito de Xique-Xique, Reinaldinho, o meu muito obrigado. A prefeita Juliana Araújo, da cidade de Morro do Chapéu. Ao prefeito Tacinho, de Jussara. Ao prefeito Zeni, meu querido amigo Zeni, lá de Canarana. Obrigado a você e a toda a comitiva de Canarana. Ao meu amigo Hipólito, prefeito da cidade de São Gabriel. Ao meu amigo Di Cardoso, prefeito de João Dourado. Também registrar aqui a presença comigo do deputado estadual Pedro Tavares, que vem nos acompanhando nessa caminhada. Itamar Saraiva, vereadores, tanto daqui da cidade de Irecê como de toda a região, vice-prefeitos, ex-prefeitos, muito obrigado a todos vocês. Por último, Ângelo, eu quero dizer neste momento, mais uma vez agradecendo a oportunidade, que nós estamos nessa luta com fé, com confiança, com esperança. O que eu venho presenciando nos últimos dias na Bahia é um sentimento muito forte de que a virada já começou. Um sentimento de que o povo baiano vai chegar no dia 30 e vai votar pela mudança. A você que votou em mim no primeiro turno, mais uma vez, o meu muito obrigado. A você que não votou em mim no primeiro turno e que já está conosco, obrigado pela confiança. A você que ainda está indeciso, eu só peço uma coisa: compare, analise
a história, a trajetória, o currículo. Avalie o preparo de cada um de nós dois. O meu preparo e o de Jerônimo Rodrigues. Avalie quem pode governar a Bahia. Você é dono do seu voto. O primeiro voto é o de governador, o segundo voto é o de presidente. Você pode votar para governador no 44 e depois escolher o presidente do seu coração, da sua vontade, do seu desejo. O meu compromisso é que vou trabalhar ao lado do próximo presidente da República que for escolhido pelos brasileiros no dia 30. E tendo a chance de ser governador, eu não vou lhe decepcionar. Vou fazer pela Bahia e pelos baianos o melhor governo de todo o Brasil. Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade. Um beijo a toda a população de Irecê e da região. Estou muito feliz de ter estado aqui hoje e espero no dia 30 poder comemorar esta vitória ao lado de vocês. Não esqueçam, é 44. Agora 13 horas e 43 minutos, 13h43, Jornal da Caraíbas. Eu vou